O bom desse tipo de tema é que eu tenho certeza que eu vou fazer cada vez mais amigos. A estrutura de uma empresa tradicional lembra muito o formato de uma pirâmide dividida em 3 grandes blocos. Na base da pirâmide se concentram a maior parte das pessoas que trabalham nessa empresa e geralmente é chamada da camada de operação, porque lá ficam os profissionais que fazem a maior parte das tarefas do dia a dia dessa empresa, dessa organização. Logo acima nessa estrutura, nós temos o que nós chamamos de média gestão. É onde ficam os gerentes e os gestores que cuidam do planejamento tático, que fazem a ponte com a camada de baixo, que é a operação, e o topo da pirâmide, onde ficam os executivos que cuidam da estratégia da empresa. Pensando nesse vídeo, vamos entender gerente como todos que executam esse papel da média gestão em uma empresa que está passando por essa transformação ágil. Por isso que nesse momento eles ainda têm uma estrutura de pirâmide, ao invés de ter uma estrutura mais orgânica, mais ágil e sem os times distribuídos nessa estrutura de silos que uma empresa tradicional costuma ter. Nesse momento da transição, não é incomum que existam gerentes que apresentem resistência para essa transformação. E eu vou listar aqui os principais motivos por que isso acontece e até como a gente, como agilistas, podemos ajudar nessa transformação. O primeiro motivo pelo qual o seu gerente pode querer que a adoção ágil falhe na sua empresa é porque ele não quer mudar o estilo de gestão tradicional dele para um estilo onde ele será um líder servidor, onde o seu sucesso será medido pelo sucesso dos outros e pelo quanto ele consegue suportar o seu time para que ele cresça e melhore. Um gerente que está acostumado numa estrutura tradicional de comando e controle pode ter dificuldade de entender e aceitar esse novo papel de líder servidor. E nós, como agilistas, precisamos explicar para ele as vantagens de fazer essa transição e como esse papel de líder servidor é ainda mais relevante e mais importante num time ágil e como isso ajuda o time a ser ainda mais produtivo. O segundo ponto é porque o gerente ou a gerente está acostumado a tomar as decisões e muito provavelmente ele virou um gerente justamente por causa da habilidade dele de tomar decisões certas e de ter um conhecimento profundo sobre vários assuntos. Só que dentro do mindset ágil, nós valorizamos o conhecimento de todos os membros do time e reconhecemos que a opinião dos especialistas precisa ser respeitada e que isso inclusive ajuda a entregar resultados melhores, mais valor para a organização e na tomada de decisões mais assertivas. Aqui, de novo, nosso papel como agilistas é mostrar para o gerente os benefícios dessa tomada de decisão compartilhada e como não só ele, mas toda a organização e o seu time podem se beneficiar desse modelo de tomada de decisão compartilhada. Nosso terceiro ponto de resistência acontece quando algum problema aparece dentro de alguma métrica ágil ou dentro de algum desenvolvimento ágil que está sendo feito. Nesse momento, o gerente volta à sua postura anterior de tomar todas as decisões e definir como será a ação. Ele tira toda a liberdade do time, ele tira o espaço de tomada de decisão das pessoas para que ele tenha novamente o controle da situação. Isso é ruim porque impede que o time amadureça, que ele consiga desenvolver essa visão de ser auto-organizado e auto-gerenciado e volta todo mundo para essa estrutura de comando e controle tradicional. O que o gerente precisa entender neste caso é que as pessoas vão errar durante esse processo de transição e que esses erros fazem parte do processo de aprendizado. Ele precisa suportar o time nesses momentos de dificuldade, inclusive e principalmente não fazendo nada em alguns momentos. Ele precisa saber controlar o risco e controlar a ansiedade para que o time aprenda com os próprios erros e desenvolva esse costume de resolverem os próprios problemas. Com isso, e com um pouco de tempo, a produtividade do time, a maturidade de todos os profissionais que estão atuando nesse modelo aumenta muito. O quarto motivo pelo qual um gerente pode não querer que uma adoção ágil tenha sucesso é porque ele pode ter medo de perder poder e controle e até, em última instância, de perder o seu emprego. Isso acontece porque, tradicionalmente, essa figura de gestão tem um papel predominante dentro da empresa e muita importância, muita relevância,
porque ele pode tomar muitas decisões e ele tem bastante poder concentrado na sua figura. Isso faz com que ele tenha bastante autoridade e bastante influência dentro da organização. Quando nós mudamos esse modelo tradicional para um modelo de liderança servidora, em que o time é auto-organizado, autogerenciado, isso pode causar um sentimento de perca para esse gerente, porque ele pode começar a se questionar qual vai ser o papel dele dentro de um time que se autogerencia, de um time que tem maturidade para tomar as melhores decisões. O que nós precisamos fazer aqui é mostrar para esse gerente que ele ainda pode ser muito relevante pro time e para a organização se ele ensinar as pessoas a serem mais autônomas e ele ajudar o time a ser cada vez mais produtivo. Quando ele ou ela deixam de usar o seu tempo para focar em coisas técnicas, coisas que deveriam ser de conhecimento e foco dos especialistas do time, para focar em métricas, em produtividade, em elementos que são sim pertinentes para poder ajudar o time, ele começa a utilizar o tempo dele de uma maneira muito mais efetiva. Toda a experiência desse ou dessa gerente passa a ser utilizada para suportar o time e ensinar para eles novas formas de utilizar métricas, de acompanhar a produtividade, o andamento do seu trabalho e dar espaço para que as pessoas utilizem o conhecimento delas em prol das necessidades da organização. Por fim, o quinto motivo que pode levar um ou uma gerente a lutar contra a adoção do ágil é justamente a falta de entendimento sobre o mindset, as premissas, a cultura ágil que está sendo adotada dentro daquela organização. Ele pode não ter entendido a fundo essa mudança de paradigma que é trazida pelos métodos ágeis, que deixa de ter uma visão projetizada para trazer uma visão de negócio focada no produto e como essas métricas conseguem ajudar o time a ser mais produtivo, mais engajado e entregarem mais valor para a organização. Além disso, ele pode não ter se aprofundado em todos os elementos dessa transformação ágil. Nós, como agilistas, podemos ensinar isso para essa gestão, mostrar para ela todos os benefícios que isso vai trazer para a organização e para os resultados do time dele como um todo, e com isso eu tenho certeza que eles vão aceitar melhor essa transformação, entendendo as vantagens dessa mudança que nós estamos promovendo. Justamente para poder evitar toda essa resistência da nossa camada de gestão, que durante uma transformação ágil, nós precisamos pensar em treinamento, na capacitação das pessoas e ter já de antemão uma visão de um papel significativo para essa gestão tradicional dentro de um modelo mais ágil. Com isso, nós vamos dar oportunidades para eles entenderem por que essa transformação é importante, ao mesmo tempo em que eles vão enxergar oportunidades de carreira, oportunidades de crescimento dentro da organização, e isso nos ajuda a diminuir a resistência que pode acontecer dentro de uma empresa muito tradicional que está querendo ser ágil. Com isso, eu só quero que você conte para mim aqui nos comentários se o seu gerente tem algum outro tipo de resistência ao ágil e o que você faz para poder lidar quando esse tipo de problema acontece. Obrigado por ter assistido até aqui e eu vejo você na próxima! Isso, Trovão, bebe bastante água. Não tô gravando vídeo mesmo, tá tranquilo. Você tá desidratado, hein? Uma hora depois...